chamo Carla Reis, sou trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e nós hoje viemos estudar no nosso encontro com o Evangelho de Jesus, o capítulo 22, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e também o capítulo 2, item 3 do Livro da Vida da nossa querida Teresa d'Ávila. E antes de tudo vamos fazer a nossa prece, ok? Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos o seu Evangelho. Pedimos amparo e proteção a todos os nossos guias e mentores espirituais e aos guias e mentores espirituais da casa, Teresa d'Ávila, Ubirajara, Rafael, Francisco de Assis e, acima de tudo, a Deus. Pedimos sua permissão para começarmos o nosso estudo. Vamos lá, mas antes de começarmos nesses capítulos, nesse item que eu falei para vocês, vale lembrar que no último encontro o nosso irmão Hamilton Batista falou sobre o casamento. Falou a respeito da lei do amor como soberana na união entre duas pessoas. Também falou sobre uniões feitas por outros interesses, tais como vaidade, orgulho e a cupidez, ou seja, a ambição e a cobiça. E o nosso foco hoje é o item 4, que começa com uma seguinte pergunta feita por Kardec ao plano espiritual. Deve-se, então, considerar a lei civil supérflua, ou seja, algo desnecessário, e retornarmos aos casamentos segundo a natureza? O plano espiritual responde: certamente que não, porquanto a lei civil tem por finalidade regular as relações sociais e os interesses da família, de acordo com as exigências da civilização, que enfim nós vivemos em sociedade. A relação continua. As relações existem e precisam das leis civis. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Ela não é fechada, não é uma coisa hermética. Ela deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como um selvagem. Mas nada, em absolutamente nada, se opõe a que a lei civil seja uma decorrência da lei de Deus. Então, eles podem estar em sintonia, né? Ou seja, não temos que necessariamente separar isso é a lei de Deus e isso é a lei dos homens. Porque ambas elas podem estar em sintonia, elas podem coexistir numa relação harmônica, não é verdade? No capítulo 4 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na pergunta 695, para quem quiser ir lá dar uma olhadinha. Ele pergunta sobre o casamento e pergunta assim: o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? E aí os espíritos respondem: é um progresso na marcha humana, na marcha da humanidade. E aí Kardec, muito inteligentemente, faz a outra pergunta, a seguinte, a 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? E eles respondem: o retorno à vida dos animais. E acrescenta que seria até um retorno abaixo de certas espécies de animais. Porque a gente sabe que existem animais que eles têm uma relação por toda uma vida com o mesmo par, né? Com o seu mesmo par. As lontras, os golfinhos, os lobos e até mesmo os elefantes, a gente sabe que eles vivem em manada e eles têm uma relação de família, uma grande família, né? E eles mantêm essa relação com o mesmo par também. E ai de quem vier atacá-los, né? Os predadores que vierem atacá-los. Pois bem, eles têm essa estrutura familiar bem sólida. Os obstáculos para os obstáculos para o cumprimento da lei divina vêm dos preconceitos, não de uma lei civil. E acrescenta: esses preconceitos, ainda muito presentes na sociedade, já perderam bastante seu domínio sobre os povos esclarecidos e acabarão por desaparecer com o progresso,
progresso moral, que abrirá finalmente os olhos dos homens. Gente, isso aqui, Kardec, ele é do século XIX. Ele nasceu em 1804 e morreu em 1869, se não me falha a memória. E assim, e consegue ser tão atual, né? Essa declaração. Ou seja, quanto mais esclarecido, quanto maior for o progresso moral, menos males e preconceitos nós teremos. Teresa d'Ávila faz uma relação pessoal no seu livro da Vida, faz uma relação, um relato pessoal de sua adolescência. E é muito interessante porque ela nos diz que se pudesse dar um conselho aos pais, e eu vou falar as palavras delas, que tivesse muito cuidado com o período de adolescência dos filhos, vamos colocar aí 12, 13 anos. Em relação às companhias, ela fala em pessoas com quem seus filhos tratam. Ela fala disso no século XVI. Aquilo que hoje em dia comentamos sobre as amizades, as influências, né? E o verificar com quem seus filhos andam, porque naturalmente o ser humano tende, isso é a palavra dela, naturalmente, tendemos mais para o mal do que para o melhor. Uau! Ou seja, é da natureza humana seguir as más influências. E ela dá o próprio exemplo. Se hoje nós temos as tecnologias modernas, né, nas mídias sociais, dos canais de comunicação, informação, os influencers, né, nós temos muito. Na época de Teresa, a tecnologia era da leitura, era do livro. E século XVI, 1500 e pouca, o mundo estava saindo de um período medieval e ainda sob fortes influências desse período. E ela relata que ela costumava ler, né, até parece que eram os livros da mãe, livros sobre, ela fala que especificamente ela tinha acesso a livros, né, não era comum para todos, mas ela tinha acesso a livros e a leitura, lia, uma mulher em 1500 lendo, isso era raro, mas ela tinha acesso a livros de cavalaria, que ela fala, que ela relata. Do que se tratava esses livros, o assunto desses livros de cavalaria? Muito provavelmente, né, aos cavaleiros medievais, salvando as suas princesas, né, aquele romantismo, as princesas com as roupas, umas roupas bem cuidadas, cabelos bem tratados, né, a pele, as mãos, ela fala do trato das mãos, né, devia fazer manicure, maquiadas. E aí ela se deixou levar por um bom tempo por esses livros e se viu apegada a essas questões de vaidade. E esses relatos, tanto de Teresa d'Ávila, quanto os relatos do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos serve como exemplo para nos lembrarmos quanto ainda somos espíritos imperfeitos. E a gente vai lá no livro dos Espíritos saber o que são espíritos imperfeitos. É onde há a predominância da matéria sobre o espírito. Isso, Teresa d'Ávila, lá na adolescência, ela relata que isso aconteceu com 12, 13 anos. Ela também fala que na família, a irmã mais velha dela, uma irmã mais velha, que era um bom exemplo. Ela não se envolvia com essas questões de vaidade, de orgulho, de ficar cuidando em demasiado da aparência. Ela era um bom exemplo, segundo Teresa d'Ávila. Mas a Teresinha, na época, se me permite falar assim,
ela se afeiçoava mais a uma parente mais distante que costumava frequentar a casa deles, embora os seus pais já vissem que a outra, né, essa parente distante, tinha uns maus hábitos, uns vícios, né, um comportamento não muito adequado. Mas Terezinha, podendo seguir o exemplo da irmã, ela seguiu o exemplo dessa parente distante. E ela relata, né, que isso fez com que ela se afastasse de Deus. Ela ficou um bom tempo assim, tão preocupada com essas questões menores, que se afastou de Deus. Mas ao mesmo tempo ela agradece esse momento, porque fez ela ver, né? Às vezes você precisa ir para o outro lado para poder identificar a coisa ruim. E vamos para os nossos dias de hoje. Nós, pais, tios, avós. A fala de Teresa é muito atual. Só mudou a tecnologia do livro para as tecnologias digitais. E as influências também, aqueles amigos que não são tão amigos assim. E aí acaba se descambando para um lado difícil. Então, temos que estar atentos com os nossos jovens. Isso ela falou no século XVI e agora estamos no século XXI. O cuidado, o acompanhar com quem os filhos andam, o estar junto nos momentos, em qualquer momento dos filhos. Devemos deixá-los respirar? Sim, mas acompanhar de longe. Ver o que eles estão vendo nas redes sociais. Vendo com quais as companhias que eles têm. Né? Quais os hábitos desses amigos, dessas amigas, né? Entre aspas. E o que Teresa d'Ávila fala de afastamento de Deus é isso. Afastamento mesmo. E, assim, o que a gente pode concluir aqui, né, é que o item estudado do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre, um resumo, conclusão, vamos dizer assim, né? O item estudado do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a lei do amor como a única base que torna um casamento legítimo aos olhos de Deus, distinguindo-os das leis humanas, que são instáveis e baseadas mais nos interesses materiais do que, por outro lado, nos interesses materiais, mais baseados nos interesses materiais. Mas que, por um outro lado, essas leis civis dos homens são necessárias, pois vivemos numa sociedade, como falamos antes. É, portanto, difícil estabelecer a harmonia, porque isso virá com o esclarecimento, o progresso moral e, por consequência disso, a diminuição dos males e dos preconceitos do homem. Teresa menciona, por meio do seu próprio exemplo, o acontecido lá na adolescência dela, como a vaidade e influência de pessoas próximas a ela, né, e as tecnologias da época a estimularam a essas atitudes e levaram a se afastar de Deus. E dá um conselho aos pais. Um dos conselhos é a importância de estar junto dos filhos, orientando-os na sua formação moral, porque ainda temos inclinações para seguir maus exemplos. São os influências negativos. E isso a gente vê muito forte no período de uma adolescência, porque é o período que Teresa nos relata. Esse livro de Teresa, o livro da vida, ele tem mais de 40 capítulos. É um livro muito rico, muito atual, de uma mulher à frente do seu tempo. E com isso nós encerramos por aqui, fazendo a nossa prece. E assim, após esse momento, essa oportunidade de estudo, pedimos autorização ao plano espiritual, aos guias e mentores da casa, mais uma vez Teresa d'Ávila, Rafael,
Ubirajara, Francisco de Assis, nossa querida Mãe Maria, Mãe, e acima de tudo a Jesus e a Deus, pedimos autorização para encerrarmos por hora esse momento de estudo do Evangelho de Jesus. Paz para todos, que assim seja. Graças a Deus.